Olá, eu sou a pastora Evelyn e você está no canal da Casa de Deus. Agora, fique com uma palavra maravilhosa para a sua vida. Eu sou o pastor Clóvis, pastor aqui da igreja. Quero convidar você a me ajudar a pregar e acompanhar bem essa mensagem, anotando as coisas que vão falando no seu coração. E gostaria que se abrisse lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler esse texto tão conhecido. E nós estamos aí neste ano, glória a Deus, o Deus do sobrenatural. Tem crente aí, irmãos? Se tiver algum crente bem forte aí, diga um amém e um glória a Deus. E falando do Deus do sobrenatural, é impossível você não entrar na questão dos dons sobrenaturais. É a maneira de você conhecer o Deus do sobrenatural. E com certeza, para a gente viver a experiência do Deus do sobrenatural, nós precisamos viver os dons sobrenaturais. Faz sentido? E para viver os dons sobrenaturais é necessário você atrair a presença de Deus. Então o tema desta manhã é como se fosse uma continuação do sermão da Santa Ceia. Ele é atraindo a presença de Deus. Então repete comigo: atraindo a presença de Deus. Quem gostaria de atrair a presença de Deus sobre a sua vida, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quero que você acompanhe a leitura em Mateus 6, do versículo 9 até o versículo 15, esse texto conhecido. Na verdade, é uma oração que Jesus deixou, que a gente sempre achou, pelo menos eu achava isso na minha infância, que era uma oração dos católicos, não é, dos nossos irmãos cristãos católicos, porque eles também são cristãos, mas não é. Isso é para todo cristão, verdadeiro cristão. Não é? Eu vou falar alguma coisa, aliás, sobre esta oração. Diz assim o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como isso é forte. Esta oração é a oração mais poderosa que se tem notícia. E eu não estou dizendo na letra por letra. Nós não devemos pensar apenas no que está escrito, que é muito importante, mas temos que pensar na estrutura desta oração. A estrutura, ela é muito importante. Não é você fazer uma oração repetida, mas é você construir essa estrutura quando você faz uma oração. E com certeza usar as palavras também, quando você sente o desejo de usar essas palavras. Ela é mais importante do que nós poderíamos imaginar. Muito mais importante. Eu quero que você entenda que Deus fala com a gente de diversas maneiras. Ele fala através da palavra. Ele fala através de uma mensagem pregada. Ele fala através de um irmão que Deus usa para falar contigo. Você sabe que Deus se revela através da natureza. Ele fala com a gente através da natureza. Ele fala com a gente de diversas formas, em sonhos. E uma palavra profética. Ele fala com a gente. Você está entendendo, sim? Mas a única forma de nós falarmos com Deus é através da oração. A oração é um mecanismo que eu falo com Ele, que eu converso com Ele, que eu me comunico com Ele, que eu abro o meu coração para falar as coisas que são importantes, que estão no topo do nosso coração. Por isso que essa oração tem essa estrutura.
Ele começa com o que é mais importante. A oração mais conhecida da história. Pai nosso que estás nos céus. É a oração do Pai Nosso. A oração mais importante da história. Que na verdade foi fruto de um pedido dos discípulos. Lá em Lucas, capítulo 11, no seu primeiro versículo. Os discípulos dizem assim: Senhor, os de João Batista têm uma oração, que é a oração do arrependimento. E nós gostaríamos de ter uma oração que representasse. Então presta atenção no que eu vou te dizer. A oração te representa quem você é. E representa quem é Deus na sua vida. Você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa antes de continuar pregando aqui, porque eu quero que você entenda isso. Quem quer viver o Deus do sobrenatural, dons sobrenaturais? Levanta a mão bem alto. Quero que você anote 3 coisas importantes antes de eu continuar pregando. Queria que você escrevesse até. Muito importante. Primeiro, se você quer viver os dons sobrenaturais, você tem que se acostumar a entrar no ambiente espiritual. Você tem que se acostumar a entrar no ambiente do sobrenatural. Pastor, me explica isso. Quando você está orando em casa, você precisa buscar sentir a presença de Deus. Você tem que entrar nesse ambiente da presença dele, que é o ambiente do sobrenatural. Você tem que se acostumar a entrar no ambiente espiritual. Tem alguém me entendendo aí? Então isso é muito importante. Segunda coisa, para você que quer trilhar nos dons sobrenaturais, você precisa conhecer a palavra. Você precisa saber da palavra. Porque ele não vai falar nada fora da palavra. E mais ainda, ele usa a palavra para que você fale com alguém. Então você precisa conhecer a palavra, você precisa amar a palavra, você precisa ler a palavra. É exatamente isso, quando você anda no ambiente espiritual, você atrai no momento de culto, da adoração, você quer buscar mais a Deus, você quer sentir a presença de Deus, você começa a se acostumar a entrar no ambiente espiritual, no sobrenatural. E aí você conhece a palavra, você começa a ter mais condições para viver os dons sobrenaturais. Por quê, pastor? Porque nós não somos alienados, não estamos alienados à manifestação do Espírito Santo. Não, nós não estamos. Nós não somos como alguém que é possuído por um demônio e ele fica, não sabe o que fez, que nem um bêbado na rua que não sabe o que fez. Pelo contrário, nós ficamos embebecidos ou bêbados pela presença do Espírito Santo, mas consciente, em plena consciência. Por quê? Porque os dons passam pelo nosso cérebro e pelo nosso coração. Eles passam pelo cérebro e pelo coração. Então eu estou ciente, por isso que eu preciso. Você sabia que quando você morre, vou falar um negócio para você, você vai estranhar, fica tranquilo. Tem uma teóloga aqui, vai estranhar, não sei. Você sabia que quando você morre, a tua alma se funde ao teu homem espiritual e sobe para o céu? Por quê, pastor? Porque você sobe sabendo quem você é. Você chega no céu, você vai me conhecer, eu vou te conhecer. Oh, como é que você vai? Você chegou aqui junto comigo. Ou seja, e a gente leva as experiências com a gente. A gente acaba levando toda a nossa história, as experiências. Tem crente aí, irmãos? Você continua crente depois que eu estou falando? Continue crente. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu quero convidar você a entrar no ambiente do sobrenatural hoje. Alguém quer entrar nesse ambiente da presença de Deus? Quem quer entrar? O tema é esse, atraindo a presença. Então eu quero que nós, nesta manhã, entramos na presença do Senhor. Atraímos a presença de Deus aqui nesse lugar. E todos nós vamos dizer, verdadeiramente, Deus está nesse lugar. Aleluia! Continuando, a oração identifica você. A oração diz quem você é. E presta atenção. A oração é um meio da graça se manifestar em nossas vidas. A oração é o meio da graça de Deus se manifestar sobre as nossas vidas. Quando eu recebo Jesus como Salvador, é a graça de Deus se manifestando na nossa vida. Quando eu experimento o sobrenatural e operação de milagres e maravilhas de alguma forma, você tem que entender que continua sendo a graça de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, a oração, ela é uma ferramenta ou é um meio
da graça se manifestar, falando inclusive das nossas necessidades. Presta atenção, você já ouviu exatamente essa frase, eu anotei ela de novo e ela é importante. A oração é uma ferramenta poderosa de transformação da sua vida, de mudança. Quem faz a oração do Pai Nosso, ele é confrontado para ser transformado. Porque, escute, é impossível alguém experimentar a presença de Deus e sair da mesma forma, sair da mesma maneira. Se você experimenta, e é muito importante você experimentar de forma frequente a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Pastor, mas Deus não está presente? Ele está. O problema é você perceber isso, é você sentir isso, você falar verdadeiramente Deus está aqui, não importa a situação, não importa a história. Pode falar para você, nos momentos mais difíceis da vida, é maravilhoso você experimentar a presença de Deus. É poderoso, é transformador. A oração, ela é essa ferramenta poderosa. Essa oração, se você observar bem, meditando profundamente na oração do Pai Nosso, você vai concluir que não são apenas palavras ditas ao vento, ao relento, por acaso, numa repetição. Não é isso. Presta atenção. Você também já ouviu falar disso. E eu preciso só repetir. A oração ela é exatamente isso. Ela tira você de um lugar e ela põe você num outro lugar. Ela tira você de uma situação e ela coloca você numa outra situação. Na verdade, quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu estou olhando para o meu destino, eu estou querendo chegar em algum lugar. A oração não é para... Meu irmão, se você for orar para continuar a mesma pessoa, por que você vai orar? Se você for orar para continuar na mesma situação, por que você vai orar? Se você não acredita que a situação vai te mudar de lugar, vai te mudar de situação, vai te mudar e vai colocar você no destino que Deus quer, meu irmão, que oração que você tem? Uma oração religiosa? Uma oração que é fruto de palavras vãs, ou qualquer palavra que você decorou, só porque é fácil decorar a oração do Pai Nosso? Não, a oração é uma ferramenta de tirar de uma situação e colocar em outra. Se eu estou doente, eu quero ficar são. Se eu estou desempregado, eu quero ficar empregado. Eita glória. Se eu não casei ainda, eu quero casar. Graças a Deus, já casei. Se você não é avô ainda, precisa ser avô. Ou seja, a oração, ela tem que sacudir a sua vida. Ela tem que transformar. Irmãos, pensa num negócio importante na sua vida. Oração. Pastor, a palavra é importante? Demais, tanto que está na Bíblia você orar. E essa oração. Uma coisa se funde a outra. Mas você tem que entender que a oração que você faz, você tem que sair diferente, você tem que ser transformado, você tem que ser colocado no local, colocar no outro local que Deus quer que você esteja, que você viva dentro do propósito dele. Tem alguém crente aí? Diga amém. A oração é muito mais do que a gente diz, é um lugar para onde a gente vai. Qual é o destino que você deseja? Então, atraindo a presença de Deus, eu quero trazer aqui nesta mensagem segredos dessa oração, tem vários. Eu quero enfatizar em 3, depois no final eu vou citar outros para você depois meditar em casa, senão eu prego até amanhã, na segunda-feira à noite, aí não vai dar. Então, eu quero que você anote isso, essas 3 ferramentas poderosas, não é? Que vão realmente mudar a sua vida e você, praticando para você, atrair a presença de Deus. Então, eu quero dar 3 ferramentas poderosas que você atrai a presença de Deus para você. Pode me acompanhar? Então, vem a primeira. Desafios. Anota isso, desafios. Nessa passagem de Mateus, capítulo 6, especialmente versículos 9 ao 10, Jesus instrui os seus discípulos a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
Eu quero declarar assim: eu sou crente em Cristo Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, portanto a minha vida é de Jesus. Alguém concorda comigo? Quem concorda comigo, diga amém. Então você pode dizer isso também? Você pode dizer, eu sou fulano de tal e meu nome está escrito no livro da vida e a minha vida pertence ao Senhor. Você quer dizer isso ou não? Então diga assim: meu nome é Clóvis, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Aleluia, meu nome está escrito no livro da vida. Então grita assim: eu sou cristão. Faça-se a tua vontade. Não é a minha, papai. Faça-se a tua vontade. Teu reino venha. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Presta atenção. Jesus estava ensinando os discípulos como influenciar o céu a vir para a terra. Ou seja, ele estava ensinando uma oração que atraía a presença de Deus naquele lugar. Atrair o reino de Deus na sua vida, dentro de você. Trazendo uma intervenção às questões da nossa vida. Porque se a vida eu entreguei para Jesus, ela não é minha. Então é necessário que Jesus intervenha na minha vida. Inclusive na minha oração. Jesus disse isso: vocês oram e não recebem porque não sabem orar. Oram errado. Então eu preciso fazer a oração não sobre a minha vontade, eu tenho que fazer a minha oração sobre a vontade do Pai. Irmãos, por isso que eu amo orar em línguas. Tem hora que a gente não sabe o que pedir. Quero aguçar você que fala em línguas e você que não fala, sai daqui hoje falando. E você que fala, ora mais línguas. O apóstolo Paulo diz: eu oro mais língua do que todos. Tomara que todos aqui falem, orem em línguas, porque ela fala em mistério com Deus. E a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a sua alma. Por que edifica a sua alma? Porque ele só ora o que é a vontade de Deus. E eu preciso entender que isso é muito importante, mais do que importante. Quando eu faço essa oração, eu atraio a presença dele. E quando você atrai a presença dele, é ambiente de respostas sobrenaturais, é ambiente de milagres sobrenaturais, é ambiente de curas sobrenaturais, é ambiente, meu irmão, é ambiente daquilo que exatamente você precisa. Você vai entender hoje que você não precisa do que você está buscando, você precisa do Deus que faz aquilo que você está buscando. Você precisa de Deus. Muito mais do que Ele faz. Você precisa de quem Ele é. E Ele ser na sua vida. O alvo da oração de petição é mudar algo, é movê-lo e influenciar Deus a intervir onde o homem não pode. Onde o homem não tem discernimento. Tem muitas decisões erradas que nós tomamos, porque nós não paramos para fazer a coisa mais importante antes delas, que é dobrar o joelho e orar ao Senhor. Orar a Deus, pedir a Deus. A oração, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela faz coisas incríveis que você precisa perceber, e todos nós precisamos entender sobre isso. É pedir por um milagre que não há esperança. E ouça o que eu vou dizer. São desafios que revelam a presença de Deus. Se você percebeu, o início do ministério de Jesus, ele chegou, ele não se apresentou que ele era o Messias. Ele foi manifestando que ele era o Messias. Ele foi se revelando para as pessoas conhecê-lo. Ele faz um milagre em Caná da Galileia dentro de um casamento. Na mesma cidade, ele faz um milagre na filha de um homem e liberta ela de demônios. Ele começa a fazer milagres, ele faz milagre aqui, milagre lá, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ele vai fazendo milagres. Por que ele faz isso? Porque essa situação do sobrenatural revela a Deus. Você sabe que horas que você vai entender do sobrenatural? Na hora que você tiver um problemão, um desafio. Na verdade, todo cristão que entende disso, na hora que vem um desafio difícil, uma doença, não é? Qualquer coisa muito difícil na vida, ele levanta a mão e diz: glória a Deus, eu vou conhecer Jesus que eu não conhecia ainda. Aleluia. Você vê que pouca gente falou aleluia, porque ninguém quer problema. Por que Jesus falou: nesse mundo você tereis aflições? Aí você fica só com a primeira parte do versículo. Nesse mundo tereis aflições. Mas Jesus, eu sou crente.
Como é que eu estou passando aflição? Mas Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Continua lendo, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu vou dar vitória para você. Se você me buscar, eu vou dar vitória. Eu vou derramar bênção sobre a sua vida, sem entender. Eu vou fazer coisas poderosas. Então escuta, crente, nunca fuja de um desafio. Nunca reclame de um desafio. Eu não sei qual é o seu tempo, qual é o tempo de secura que você está vivendo, de problema que você está vivendo. Enquanto isso você pensa, eu tomo um chá. Quentinho. Tem crente aí, irmãos? Essa é a forma de conhecer a Deus, através de uma intervenção sobrenatural. Posso contar uma historinha minha aqui? Bem simples, bem bobinha. Bobinha não tem nada, né? Entre eu e a dona Evelyn aqui. Eu comecei a namorar a Evelyn 16 de outubro de 86. Ela me pediu namoro. Não, eu que pedi ela namoro. Aí eu comecei a namorar 16 com a autorização do chefe e tudo mais. Eu comecei a namorar a Evelyn 16 de outubro de 86. Todo final de ano o pastor Jorge ia para o Guaraú. E eu nem sabia o que era Guaraú, não sabia nada. E ele falou, vamos para o Guaraú. Era um sábado, a virada do ano era um sábado para domingo. Então acabou o culto na meia-noite, 1h, a gente saiu de Jundiaí umas 3 horas da manhã. Ele tinha um dojão Dodge, 8 válvulas. E a gente foi para o Guaraú. E eu fui dormindo, irmãos. Cheguei lá na porta da casa, entrei, tal. E no dia fui para a praia, mas não percebi nada. Estava tão apaixonado que só olhava para ela. Enfim, e continuo apaixonado até hoje. Acho que mais do que naquela época. Bem mais. Ó. E aí eu no dia seguinte, eu tinha que voltar a trabalhar em São Paulo, que eu trabalhava em São Paulo. Era gerente de loja lá em São Paulo. Então o pastor Jorge precisou me acordar às 4 horas da manhã para me levar na rodoviária, para pegar um ônibus das 5, para chegar em São Paulo. E eu fui dormindo. Cheguei na rodoviária, peguei. E aí a gente combinou, vamos ver como é que aí nós combinamos que no final de semana seguinte eu ia descer para o Guaraú de novo. Ia sair da loja às 6 horas da tarde e ia lá para ver a Evelyn. Só ia ficar sexta-noite, domingo. Ai, cara apaixonado. Negócio sério. Aí eu fiz isso, exatamente isso. Então a gente combinou. Então a gente conversa no telefone e planeja como é que meu pai vai te pegar em tal lugar. Tá bom. Aí, na segunda-feira a Evelyn ligava a cobrar na loja. E ela ligava a cobrar para mim, porque ela não tinha orelhão, então ela ligava a cobrar e falava comigo, a gente ficava... Amanhã a gente resolve. Aí na terça-feira, amanhã eu resolvo. Aí na quarta, na quinta, na sexta, a mesma coisa. Não, amanhã a gente resolve. No sábado, ela tentou falar comigo e não conseguiu. Aí eu descobri, por essa história, que o telefone da loja que eu era gerente era ramal do escritório. Então, na sábado, não tinha ninguém no escritório. Ele não conseguia falar comigo. Eu já tinha comprado passagem, estava tudo certo. Falei, não falou comigo, o que eu vou fazer? Falei, eu vou para lá. Peguei um ônibus, o último ônibus. Quando cheguei a 1h da madrugada, quase 1h da madrugada, cheguei em Peruíbe. Nem sabia de Peruíbe, irmãos. Falei, o que eu estou fazendo aqui em Peruíbe? Aí parou na Avenida Central. Ele parou na Avenida Central e o motorista falou assim, viu, pode descer. Eu falei, não, eu preciso descer na rodoviária. Porque eu fiquei pensando, acho que ele vai me buscar na rodoviária. Ele me deixou na rodoviária, vai me pegar na rodoviária. Uma coisa lógica, né? Sim ou não? Ele falou, não, mas o ônibus vai para a garagem agora, você desce aqui. Irmãos, apareceu eu, 1h da manhã, breu, não tinha ninguém na rua, na rua principal de Peruíbe. E eu olhei para cá, não tinha nada. Olhei para lá, não tinha nada. Eu falei, onde é que esse tal de Guaraú? Eu não sei nem quanto tempo chega lá. Eu falei, meu pai, mas acho que o pastor vai me procurar. Acho que ele vai chegar lá no rodoviário e vão falar, não, o ônibus para lá na avenida. Eu fiquei lá esperando meia hora, 40 minutos, ninguém, nada. Eu falei, comecei a orar, Jesus, tem misericórdia. Vou dormir na rua pela primeira vez na vida. De repente, para um Opala, 4 portas branco, bem na minha frente. E o pastor Jorge falando com a Evelyn lá. O pastor Jorge é forte. Ele falando com a Evelyn, se esse menino aparecer aqui, é porque você vai casar com ele. Se ele não aparecer, desiste.
E ela começou a orar, Deus deu uma revelação para ela, de águas profundas. Ela não tinha entendido, mas era a nossa experiência de casados, águas profundas. E aí ela ficou lá orando também, eu orando. Olha o poder da oração. Tem alguém que quer casar aqui ou não? Ó, escuta, a oração ajuda a casar. Aí o Opala 4 portas tinha um coisinho de táxi. Ele olhou para mim, assim, abriu o vidro. Ele olhou para mim e falou: você está perdido, né? Eu falei: tô. Ele falou: para onde você quer ir? Eu falei: eu quero ir para o Guaraú. Ele falou: então monta aí. Eu entrei no táxi dele aquela hora. Ele falou: qual é o nome da rua? Eu falei: não sei. Ele falou assim: quando eu chegar lá no Guaraú, eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu falei: não sei. Sei nada. Eu não sabia nada, não sabia nem como era a frente da casa, irmão. Não lembrava nada. Apaixonado, né? Aí o que aconteceu, né? Irmãos, deixa eu contar um negócio para você. O motorista fez o caminho que eu faço até hoje para chegar na casa. Ele foi, olha, escuta isso aqui. Ele para na frente da casa. Você não está entendendo? Ele para na frente da casa. Quando eu olho assim, eu vejo minha sogra, meu sogro e a Evelyn no muro da casa. É aqui. Vou escrever um livro dessa história. Você acredita que eu paguei o taxista? Quando eu virei, eu não vi mais o táxi. Você sabe que a oração, ela muda destino? Ela estabeleceu o meu destino. Deus queria que eu casasse com a Evelyn. Eu parei para orar, eu estava apavorado, irmãos. Era um menininho de 19 anos, eu estava apavorado de ter que dormir na rua. Falei: Jesus, me livra dessa aqui. O pastor Jorge não veio, ele não veio me buscar, não foi para me testar. Ele não veio me buscar porque teve problema com o carro dele. Então ele não saiu de lá, não podia sair. Então ele não conseguiu vir me buscar. Mas o poder da oração te socorre, te coloca no destino. Ele faz coisas incríveis. Era um desafio que Deus estava me dando. E com certeza os desafios são importantes. Eu falei semana passada, eu falei de diversos desafios, do cego de Jericó. Eu falei da mulher que insistiu para ser respondida por um juiz. Eu falei de várias coisas que são desafios. Os desafios são importantes, as questões são importantes na nossa vida. Mas eu queria falar com você, porque essas circunstâncias é o ambiente para você atrair a presença de Deus. Para de reclamar dos problemas e atrai a presença dele, a presença de Deus no meio das suas questões, no meio das suas dores. Atrai a presença de Deus, que é a melhor coisa que você vai fazer. Eu não falei de uma, eu vou falar de uma para você. Me lembro dessa história tão incrível, a história de Pedro. Pedro que andou sobre as águas. Você precisa entender, meu irmão, que esses momentos são preciosos e uma grande oportunidade de um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus, Augusto, os discípulos a entrarem e ir no meio do mar e veio uma grande tempestade. E estava Pedro e os discípulos naquele barco, todos eles com muito medo, porque diz o texto que os ventos eram fortes e as ondas eram altas. E de repente Jesus aparece no meio do mar, andando sobre as águas. Ninguém conseguia enxergar direito, achavam que era um fantasma. Será alguma coisa nisso? Eles gritaram e de repente alguém falou para Pedro: Pedro, é Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus e ele falou: é Jesus mesmo. Só que ele disse assim para Jesus: Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou para ele: vem, Pedro. Qual era o lugar mais confortável ou menos perigoso para Pedro? No barco ou nas águas? Com certeza no barco. Mas ele, escuta, irmão, todo desafio vai te levar para um momento de frio na barriga. Você não vai saber o que vai acontecer. Mas você tem que dar o passo de fé para viver a experiência. Porque você precisa viver desafios. Pedro falou: eu quero mais. Quem quer mais, Jesus? Ele falou: eu quero ver. Se ele está andando, eu quero olhar para ele. Quero enxergar ele. E ele sai, os outros não saem. Todos os outros viram Pedro andar sobre as águas, mas não saíram. Tem muita gente que vai ver você vivendo tudo aquilo, eles não querem viver o que você está vivendo. Mas só você sabe o que você está construindo. Você está construindo um ambiente da presença de Deus na sua vida.
todo mundo está achando que você está sofrendo, que você perdeu, que roubaram você, que você não é crente, você está lá assim, ó, Jesus, eu vou sentir a tua presença. Eu vou ter a revelação de quem é Jesus na minha vida. Aí Pedro olha e ele começa a caminhar. Meu, quem mais andou nas águas nessa história da humanidade? Jesus e Pedro. Só ele tem essa história para contar. Por que você não cria um ambiente para você ter, só você ter a sua história para contar? Você fica olhando a história do outro, é muito bom, aumenta a nossa fé. Mas você viver a sua experiência, ela é poderosa. Ela é poderosa. Ele começou a andar, ele andou, chegou um tempo, diz o texto, que os ventos bateram, ele teve medo, faz parte. Será que esses ventos não vão parar? Será que essas ondas não vão parar? Eu estou fazendo tudo, estou sendo dizimista, estou fazendo isso, estou orando, estou buscando. Jesus quer que você viva tudo, a melhor das experiências. Aí ele chega perto de Jesus, ele pede socorro, Jesus estende a mão, levanta Pedro, não botou ele no colo, eles voltam andando, conversando. E aí, tudo bom? Eu estou bem. E o senhor, estou bem. Aí você volta dessa experiência absurdamente diferente, você volta totalmente empoderado. Eu acho que eles vinham assim, de boa. Ei, que legal, hein, Jesus? Andar nas águas. Eles foram andando e entraram no barco, porque também você, que vive experiências, não quer que fique só com você. Você quer compartilhar com alguém. Jesus pode te levar a andar sobre as águas. Jesus pode fazer na sua vida o que Ele fez na minha. Acredite que Ele tem o melhor para fazer sobre você e na sua vida. Tem alguém para dizer um aleluia por isso? Não fuja das experiências. Não fuja delas. Não faz isso. É uma grande oportunidade para Deus se revelar. O ponto que Jesus queria trazer para os seus discípulos em Mateus 6 era que tipo de oração que influencia Deus não consiste numa agitação de palavras, de fórmulas, de palavras repetidas, ou uma forma apropriada, uma técnica perfeita, nada. É sim viver uma vida no sobrenatural. Liberando o reino de Deus e movendo a presença de Deus sobre a sua vida. Movendo o céu sobre a terra. Movendo a presença poderosa para você nunca mais esquecer. Eu nunca mais esqueci a história com a Evelyn. Essa história do carro, eu nunca mais esqueci. Porque para mim foi talvez para você seja uma coisa pequena, de um rapaz romântico que queria se encontrar com a sua namorada, mas para mim foi uma experiência espiritual. Deus me socorreu no meio de uma madrugada, para viver uma experiência total. Você percebe que as pessoas envolvidas não era só eu. A Evelyn estava envolvida, o meu sogro estava envolvido, a minha sogra estava envolvida. Eles aguçaram Deus. Deus, se ele chegar aqui é porque ele é para casar com a minha filha. Se ele não chegar aqui é porque ele não é. Nós entramos no ambiente do sobrenatural. Ele aguça a gente a viver a experiência do sobrenatural. Talvez alguém olhando para você, sofrendo com alguma coisa, com um problema, com um desafio. Alguém deve estar olhando para você na fábrica, no trabalho, na escola. Eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Eu quero ver se o Deus dele vai agir mesmo. Eu quero ver se ele vai continuar confiando em Deus. Se ele perdeu um ente querido, eu quero ver se ele vai confiando em Deus. Deus vai trazendo todo o ambiente. O sobrenatural não é só por minha causa, o sobrenatural é por causa de muitas pessoas. O sobrenatural de Deus na minha vida não é só por mim. Tem alguém entendendo aí? Atrair a presença de Deus não vai causar impacto só na minha vida. A presença de Deus causa impacto na vida de muitas pessoas. Então, primeiro, desafio. Segundo, segundo, anota essa palavra, propósito. O propósito atrai a presença de Deus. Totalmente. Se não sabemos o propósito da nossa vida, as nossas decisões não têm sentido. Pastor, mas como é que eu descubro? Deixa eu falar um negócio para você, que é um propósito para todos nós. Pregar o Evangelho. Se você quer viver algo muito maior, não prega o Evangelho. Você não vai sair daí. Então escuta, propósito atrai a presença de Deus. Deus, ele é atraído por alguém que vive o propósito dele nessa terra. Quando Deus olhou para Abraão, não era porque ele era uma pessoa melhor do que as outras, muito pelo contrário. Quando Deus
viu Abraão, ele viu que Abraão obedeceria e abraçaria o propósito dele. Deus fez o que fez com Abraão, não por Abraão ser Abraão, mas pelo propósito que estava na vida de Abraão, e ele abraçou o propósito. E é fácil? Não. Primeira coisa que Deus pediu para ele: sai dessa terra aí, sai da sua casa, vai para outro lugar, deixa a riqueza, deixa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Nem o Waze ele deu para Abraão, nada. Não deu nem um mapa, nem uma dica, nem desenhou na areia. Ele falou: vaza, sai daí. Propósito não são coisas fáceis. Vou ver no propósito de Deus, vou ver de bom. Não, todo o tempo você está sendo aguçado por Deus para aumentar a sua fé. Porque o propósito de Deus é que esse propósito cresça para o lugar onde Ele deseja, que Ele quer fazer na sua vida, que Ele quer fazer na sua história, que Ele quer marcar a sua história. Meu irmão, viver no propósito atrai a presença de Deus. Escute o que eu estou dizendo, isso é muito importante. Ouça, não esqueça que sempre estar debaixo do propósito de Deus. Não esqueça disso. Fique debaixo do propósito de Deus na sua vida. O propósito da nossa vida é total, geral, completa. Ela alcança o corpo, a alma e o espírito. Ela não é uma área só da nossa vida, ela está em todas as áreas da nossa vida. Às vezes alguém fala: o rapaz está chorando, é emoção. Lógico que é emoção pela presença. O corpo às vezes sacode e o espiritual fica fervilhando, porque é a presença de Deus. Nós somos um ser completo, corpo, alma e espírito. Então quando você fala do propósito, Deus vai exigir algo do teu físico, vai exigir algo da tua alma e vai exigir algo do teu espiritual. Ou seja, todo o nosso ser está envolvido nesse propósito poderoso de Deus na nossa vida. Então escuta o que eu vou dizer: não troque o seu propósito por uma proposta. Tem muitas propostas. Você é crente, não é? Então, crente, você sabe o que você tem que fazer. Tem muitas propostas hoje. Não apenas para jovens, mas para todos nós. Tem muita coisa comendo o nosso tempo com Deus, tirando o nosso tempo de Deus. Propósito. Para você viver tudo isso, oração e leitura bíblica está dentro do pacote para você viver o propósito. Fica tranquilo, Deus tem algo para você. Apenas comece a ser cristão de verdade. Evangelize, pregue o evangelho, seja testemunha verdadeira. Ame a palavra, ame tempo de oração. Daqui a pouco ele acontece. Tem gente que fala: mas como é que eu consigo? Nem eu consigo, nem você consegue. É a graça de Deus, inclusive, nos dando um propósito de viver. Não importa a tua idade, se é um cabelinho branco igual ao meu, com mais idade ou não. Até o fim da sua vida, você vai viver os propósitos que Deus tem para você. Dias antes da morte de minha mãe, um neto levou ela no mercado, dias antes. Não sei se foram 2 dias, não sei. Ele levou ela no mercado, porque ela gostava de ir no mercado. Levou ela no mercado, de repente ele perde ela dentro do mercado. Então ele volta para o caminho que ele fez, ele encontrou a mamãe atrás de uma pilha de pão, evangelizando um jovem. Eu fui no tempo dela de muita dor, eu fui na casa dela, cheguei na casa dela, tinha uma senhora varrendo a rua, ela varria assim a rua, e eu acabei cumprimentando ela, falei: tudo bem com a senhora, como é que a senhora está? E falei de Jesus para ela, e ela falou assim: o senhor veio aqui, vai encontrar com alguém? Eu falei: é minha mãe, ela se chama Dona Orlando. Eu falei: eu conheço tua mãe fala de Jesus para mim todos os dias. Viva o propósito, viva como cristão. Deus garante, se você estiver no propósito, Deus garante que você vai andar sobre as águas, Deus garante a sua vitória, Deus sustenta você. Se você estiver no propósito, Deus está de olhos em você, Ele está olhando para você. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então pega isso, e sabemos que
todas as coisas. Se são todas as coisas, são todas elas, as boas e as ruins. As coisas boas que estão acontecendo não vão te tirar do reino. As coisas ruins que estão acontecendo na tua vida não vão te tirar do reino. As coisas boas vão trazer alegria e mais fé. As coisas ruins também, aquelas difíceis de ser lidadas também. Eu estou dentro do propósito e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é a garantia? Qual é o lugar de segurança seu? É estar no propósito, é estar dentro do propósito. Vivendo igreja de verdade, vivendo a verdade de verdade. Olha que coisa incrível. A Bíblia, ela é incrível para te ajudar nisso. Oh, glória. Tem alguém para dar um glória? Deus não garantiu a promessa para Abraão por ser quem ele era, mas sim porque ele aceitou o propósito. Deus garante o seu propósito, não uma pessoa. Ele garante o propósito, não uma pessoa. Porque Deus está construindo uma história. A história dele a história nossa, dentro da história de Deus, se finda quando Jesus voltar. Ou quando você ir para a terra do pé junto. Tem crente aí ou não? Escuta, crente. Viva no propósito. A minha oração não vai garantir se você estiver fora do propósito. A sua oração não vai te garantir. Vai garantir quando você está dentro do propósito. Tem alguém para dizer amém? Quer atrair a presença de Deus? Viva o propósito que Ele tem para você. E escuta o que eu vou dizer. Se tem uma coisa que o diabo luta, é contra o seu propósito. Ele luta constantemente para você viver o propósito. Ele luta constantemente para você perder a fé em meio aos caos da vida. Porque ele não está nem aí com você, irmão. Você perdendo o propósito, você já está na mão dele. Não está nem aí. Se é para morrer, morre em Cristo Jesus. Diga aleluia por isso. E eu não poderia terminar esse sermão sem falar sobre o terceiro. O primeiro é desafios, o segundo é propósito. E o terceiro, atrai a presença de Deus, os desafios. Atrai a presença de Deus, você viver num propósito. Mas atrai a presença de Deus, a adoração. A adoração. Deus aparece no lugar, escuta, Deus, eu vou colocar o só aqui, Deus aparece no lugar onde Ele é celebrado. Esse é um ambiente da revelação, e eu falo para você, é um ambiente muito forte. Deus aparece onde Ele é celebrado. Qual é a palavra que eu usei? Celebrado. Celebração. Celebração é uma coisa muito forte. Celebração não é eu cantar uma música. A celebração, a adoração que toca o coração de Deus, ela envolve todo o teu ser. Tudo. Envolve teu corpo, envolve tua alma, envolve teu espírito. Você sente, você chora, teu corpo parece que está levando choque. Você não aguenta mais. Você precisa adorar. Aquela adoração que extravasa, celebra, eu não aguento. Eu preciso adorar, eu preciso adorar. Você adora, o seu corpo não suporta, a sua alma parece que vai extravasar tanto que você sente e chora e ri ao mesmo tempo. E você quer pular e saltar e dizer, Deus, eu te adoro. É uma adoração fora do comum. Adoração que toca Deus, que atrai a presença. Deus aparece, se manifesta no lugar onde Ele é celebrado. Presta atenção. Nós não fomos criados para adorar a Deus porque precisamos aumentar a sua glória. Ele não precisa disso. Nem porque Ele precisa mais de adoração. Definitivamente Ele não precisa aumentar a sua glória e Ele precisa de mais adoração. Definitivamente não. Vou falar um negócio aqui que pode estranhar. Depois o pastor Maurício e o pastor Roberto vão me confrontar teologicamente. Mas vou falar um negócio para você.
quero que você preste bastante atenção nisso, porque a adoração é para revelar a sua glória em nós e através de nós. A pessoa que sai do ambiente da adoração, as pessoas lá fora vão perceber. Sua casa vai perceber. Você vai perceber. Eu estou com meu peito aqui, está explodindo. Eu estou com vontade de parar e sair correndo. Mas escuta, pode ser estranho para alguns. Escuta o que eu vou falar. Ouça com atenção. Quando ele se manifesta na adoração, nós somos forjados no seu caráter, para nos parecermos mais com ele. Isso é sério demais. Ele confronta você. Deixa eu falar para você como é que era no Velho Testamento. Eles tinham a tenda, eles tinham todo o tabernáculo, todo construído. Diz a Bíblia que o sumo sacerdote daquela época, só ele entrava no lugar do Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. Então diz o texto que ele entrava e amarrava uma corda no pé dele, porque ele poderia morrer pelo tamanho da glória, ou ele poderia morrer por ter feito algo errado. Então eles amarravam uma corda, porque ninguém podia entrar lá dentro, porque se ele caísse morto, eles puxariam o corpo para fora. E ele tinha uma roupa com vários sinetes, porque quando a glória, quando a presença de Deus se manifestava naquele local, o corpo dele não suportava. E ele começava a tremer, e os sinetes começavam a fazer barulho. Então os sacerdotes que estavam do lado de fora, eu vi um barulho, eles diziam, Deus está presente, e eles se prostravam. A música de adoração. Aí os levitas ficavam na entrada da tenda, e quando eles viam que os sacerdotes diante do tabernáculo, eles se prostravam, eles também se prostravam e diziam assim, Deus está presente. Aí todo o povo de Israel em volta do tabernáculo, que viram os levitas se prostrando, todo o povo se prostrava. Havia uma fumaça em cima no lugar da manifestação. E todos adoravam o Senhor. Eu vi um comentarista dizendo assim que o povo de Israel inteiro tremia naquela terra. Por causa de uma presença que não era vista. Aí vem Jesus. Ele vem. Ele abre o véu que nos impedia de entrar no Santo dos Santos. E agora ele foi aberto, eu posso entrar no Santo dos Santos. E tem muitos que ficam com um mimizinho, falando, não sei o que eu faço, eu não vou fazer isso não. Para com isso, meu irmão. O caminho está aberto para você entrar no lugar da presença. O caminho está aberto para você ser sacudido pela presença. Através da adoração. Através da adoração. É impossível. É impossível você levantar uma adoração que toma conta de você, você sair a mesma pessoa. Talvez tenha algumas coisas que tenham acontecido na tua vida há tempo, você não sabe como se livrar. Adore, mas adore de verdade. Eu não tenho, pastor, eu não mereço, mas adore, a graça dele vai te alcançar. Adoração atrai a presença de Deus. A adoração atrai a presença dele. Você não precisa do que você veio buscar. Você precisa de Deus. Atrai a presença dele. Atrai a presença dele. Atrai a presença dele. Comece a adorar.
Comece a adorar, crente, comece a adorar. Se você quer algo que vai mudar a tua vida, comece a adorar em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, no meio da adoração Ele habita. Levanta-te, sacode esse corpo, vai, busca a presença de Deus, busca a presença de Deus em adoração. Adore, declare quem Ele é: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo de Israel, o meu Salvador. Declare, declare, declare: é Jesus, é Jesus. Adoração, adoração. Deixa o céu descer. Oh, Shankarabalabasa, Terebelabaias. Pai, manifesta a tua glória nessa manhã. Vem com a tua glória nesse ambiente. Manifesta, 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 manifesta. Manifesta, manifesta. Vai, meu crente, vai, meu irmão, vai em casa de Deus. Levante a tua voz, sacode isso, adore ao Senhor. Deixa o céu. Ei, crente, Deus está presente. Glória ao teu nome, Jesus. Deixa o céu descer. Nós te adoramos, Santo. Nós te adoramos, Papai. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Manifeste a tua presença. Manifeste a tua glória. Rambalaba, xerebe, cambalaba. Manifesta você. Se não tivesse música, o que você faria para adorar? Adora, adora, adora. Abre a boca, pelo menos. Abre a boca e fala aleluia. Fala qualquer coisa nesse sentido de adoração. Fala que Ele é santo. Rambalava, xequemberebira, mas essa ou essa, você escolhe. Essa ou essa, você escolhe. Vai, 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 vai. Fala com Ele. Ele está presente. O que você diria para Ele, meu irmão? Imagina, você chegou no céu. Como é que você vai expressar a sua adoração? Ele está esperando você adorar em espírito e em verdade. Manifesta o teu poder, papai. Derrama da tua presença nesse lugar, vem. Derrama da tua glória, derrama a tua presença. Derrama, Senhor, nesta manhã. Derrama, Senhor, sobre o povo que está pela internet. Manifesta, 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 Jesus. Manifesta a tua presença na adoração.
tu és santo. Tu és adorado nesse lugar, Pai. Outro como, não há outro como tu. Oh, glória. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Só tu és santo. Pode dizer com a tua alma, Ele é santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Tu és santo, Pai. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Ei, diga isso, meu irmão. Só tu és. Tu és santo, Pai. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Oh, glória. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glória. Pode aplaudir o Senhor. Se tem alguma coisa acontecendo, adore. Seja bom, seja ruim. Traz o ambiente da adoração na sua casa, no seu dia a dia, na empresa, na escola. Traga a presença dele, através da adoração. Essa é muito especial. Escuta, para eu terminar, eu acredito que dá para fazer um outro sermão sobre isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazer qualquer coisa, fazer para a glória do Senhor. Não separe aquilo que é material daquilo que é espiritual. Nós somos espirituais. Então tudo que você fizer, se contribuir para dar glória a Deus, você faça. Senão você deixa para de lado. Não vai glorificar. Você vê que a presença, na manifestação da glória de Deus, santificado seja o teu nome, é adoração. Ele vai te confrontar, porque ele vai manifestar. Ele vai dizer, isso aqui não dá para você fazer. Não combina para manifestar a minha glória. Nós mostramos e manifestamos a glória de Deus em tudo que fazemos. Ou não. Ou não, nós não fazemos isso. Mas como assim, pastor? Quando confiamos em Deus e mostramos que Ele é confiável em cada área da nossa vida. A confiança revela a grandeza de Deus. Pelo menos a grandeza de Deus que você está enxergando. Por isso que em Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam dEle, creiam que Ele existe. E que Ele é galardoador, ou seja, aquele que traz presentes para nós. Ele é galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Então, para mim faz muito sentido, concluindo essa mensagem aqui, faz muito sentido para mim que no meio da adoração, eu tenho a minha contribuição.
Tem muita gente que trata a contribuição como se fosse recurso financeiro. Não é. Ela é adoração. Eu estou expressando a minha fé em quem eu confio. Eu estou revelando Deus na minha vida. Não é uma matemática humana, é uma matemática divina. Eu sei que quando eu estou dando, eu tenho mais. Por que eu tenho mais? Porque Ele garante a minha vida no propósito. E o propósito nosso é manter o reino de Deus em pé nessa vida até que Ele volte. Então, quando eu contribuo, eu estou manifestando a minha fé e declarando a grandeza dEle na minha vida. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou crente que eu contribuo. Eu contribuo para revelar a grandeza dEle na minha vida. Aliás, inclusive Mateus 6,24 diz isso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se, diz o texto, se devotará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus é a riqueza. Devotará, devoção, é princípio de adoração. Então, ou seja, quando eu não oferto, não dizimo, eu estou deixando de adorá-lo. Quando eu deixo de adorá-lo, eu não estou conseguindo enxergar que Ele vai me sustentar nesse ambiente. Eu acho que Ele não tem poder para isso. Ele vai deixar eu passar fome. E não vai. Aumente a sua fé, porque a sua fé caminha na direção da adoração. Para terminar, a Bíblia diz o Pai Nosso e o Pão Nosso. Você vê que essa oração ela não é egoísta. O cristianismo não é egoísta. Você pode fazer uma oração por você, mas você tem que levar muita gente com você junto. Então é natural isso, que você ore pelas pessoas. Por favor, tenha esse exercício de orar pelo Brasil, orar pelas nações, por Israel, orar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas ore por pessoas. Ore por alguém que você conhece. Ore, se de repente vê alguém no teu coração, gaste tempo, porque a oração só por você, Deus não tem prazer. Ele vai investir tudo aquilo só por tua causa? Não. Ele quer que outras pessoas também sejam alcançadas. Então vale muito você orar por outras pessoas. Eu tenho certeza que quem gasta muito tempo orando por outras pessoas, Deus já fala, pode pedir o que você quiser. Abriu, já estou dando. Porque é princípio divino, quem dá, recebe. Se você dá o teu tempo de orar por outras pessoas, fica tranquilo, Deus está de olho em você. Se você falar A, Ele já fala, abençoa. Pai Nosso e Pão Nosso. Eu me preocupo com o que as pessoas estão vivendo. Como cristão. Por isso que eu sou ofertante na cesta básica para abençoar famílias. Não é ato de caridade, é ato de adoração. Pão Nosso e Pai Nosso. E Ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Nos versículos 14 e 15 ele fala, se você não perdoar o teu irmão, eu vou reter o perdão de você. Você está entendendo como é sério isso? O que o senhor está falando? Nesse meio de atrair a presença de Deus, é uma manifestação da graça de Deus, da glória de Deus, é um ambiente de perdão. E eu devo estar falando com alguém aqui nesta manhã. Perdoa. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram com você. É verdade, eu não sei. Mas tudo que nós já fizemos, Deus continua nos perdoando. O perdão é um princípio da graça que nós temos que derramar sobre a vida das pessoas. O perdão pode parecer injusto, e às vezes parece que é. Eu fui ofendido, tenho que perdoar. Mas a Bíblia diz, a mesma Bíblia diz assim, melhor coisa é perdoar do que ser perdoado. Você está num lugar melhor, você pode perdoar alguém. Perdoa o teu pai, que foi ruim com você. Perdoa perdoado. Perdão não é amnésia. Perdão é você lembrar daquilo e não te ferir mais. Perdoa o teu pai. Perdoa a tua mãe, caso ela tenha sido ruim. Perdoa teu irmão, teu cunhado. Perdoa o teu vizinho. Perdoa as pessoas que estão em volta de você, que trabalham com você, o teu chefe que é chato. Perdoa. Porque isso é cristianismo. Tem crente aí ou não? Mas tem coisa pior aqui. Jesus está dizendo, se você não perdoar, eu vou reter o perdão. Isso não é uma sugestão. Isso é uma ordem. Perdoa. Para terminar, ele diz assim, não nos deixes cair em tentação. Mas não nos deixe. A queda do irmão não é problema dele, é problema nosso.
Um irmão que se afastou, não é problema dele. Eu vi um irmão lá no Instagram com um copo de cerveja no bar. Vai para o inferno. Isso não é problema dele só. E não nos deixes cair em tentação. Cuidado com o que você fala para alguém. Você vai acabar levando ele embora. Cuidado com como é que você trata uma pessoa. Aqui é um ambiente de generosidade, de paz. O cristianismo é isso. Se você souber de alguém, vai atrás dele. Vai lá e abraça. Meu irmão, aqui não é o teu lugar. Jesus te ama, vamos comigo. Não tem que falar para ele, falou, seu sem vergonha, você não tem vergonha na cara de estar bebendo. Nada disso, irmão. Vai lá na graça do Senhor. E não nos deixe, não seja você motivo, escuta, motivo de escândalo para a vida de alguém. A Bíblia diz que, por quem vem o escândalo? Não é o escândalo em si, mas de quem vem. A Bíblia está dizendo, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, eu não quero cair, mas não quero quem está perto de mim, quem me conhece, cair também. Então, qual é o papel do cristão? Dar um ótimo testemunho. Porque é obrigado? Não, porque você é crente, só isso, irmão. Você é cristão, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E ele diz assim, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, eu não quero que você caia, eu não quero ser motivo que você caia. Eu tenho certeza que você não quer que eu caia e que você não seja motivo para que eu caia, só isso. Abençoa as pessoas. Põe a mão no ombro de alguém. Olha para ele e fala assim, eu quero ser motivo de bênção para você. Fala isso para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos. Fala isso para as pessoas que estão próximas a você. Porque isso atrai a presença de Deus. Põe a mão no ombro de alguém e olhe por ele. Fala, Jesus abençoe esse irmão. Ele está aqui hoje na igreja. Mantenha ele firme, mantenha ele de pé. E Jesus, me ajuda a manter essa pessoa. Me dá a tua graça para que eu ajude esse irmão a permanecer. Para que ele pare de viver o que ele está vivendo. Pare, Senhor, de fazer o que ele está fazendo. Jesus, eu quero abençoar a casa dele, eu quero abençoar a vida dele. Que o Senhor vai derramar coisas poderosas sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre esse amigo que veio aqui hoje. Ele vai sair daqui abençoado, cheio do teu poder, cheio da tua graça, Senhor. Por isso eu estou aqui nesta manhã agora, orando por esse irmão, por esse amigo. Jesus, eu quero ser bênção na vida dele, Senhor, então eu oro por ele agora, mas também quero, se de alguma forma eu posso ajudá-lo, para ele permanecer firme, por favor, papai, não economize, me ajude nisso, me use para que esse irmão seja abençoado. Eu estou orando por ele agora e abençoando a vida dele, Pai bendito, eu creio nesta oração, no poder desta oração, porque eu estou orando, Pai, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido na vida dele, na casa dele, em tudo que ele faz, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e quem crê diga amém, diga glória a Deus. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha encontrado seu coração, e se você gostou, dá um like e coloque aqui nos nossos comentários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos, e seja em Deus.